Boa tarde, boa noite já, né, pessoal? Estamos entrando aqui ao vivo no Instagram. Já vou entrar ao vivo também aqui no YouTube, no Facebook, para essa live, para essas duas lives especiais aí do Dia Internacional das Mulheres, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Esperando aqui a Brena entrar, ela acabou de entrar. Vou esperar ela me solicitar aqui. Já solicitou. Já estou aceitando. Já estou aceitando aqui a Brena. Vou até baixar o som aqui que eu estou com retorno. Maravilha, vamos ver se a Brena aparece. Apareceu. Oi, Brena. Oi, tudo bem, Tudo bem? Felipe? Boa Tudo ótimo. noite. Tudo ótimo. Já, peraí, já tô colocando aqui também já no YouTube. Pronto, estamos ao vivo aqui nas duas já. Bom, Brena, obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua pronta disponibilidade em participar. Eu comecei essa série sobre direitos do trabalho no Supremo Tribunal Federal tem 2 semanas, né? Na verdade, eu comecei tem um mês, mas com convidados tem 2 semanas. E a ideia aqui justamente é debater os temas trabalhistas, né, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que tem decidido muitas questões importantes. E esse ano, especialmente, a gente sabe que muitas decisões ainda virão pela frente. E aí eu tenho chamado pessoas aí do mais alto gabarito aí, já tive semana passada aqui o Luciano Martinez, tive também o Fabiano Lúcio, colega juiz aqui do Rio de Janeiro, né? E agora tenho a honra da sua presença aí também. Vamos ter hoje depois também a live com a professora Wallace, mas aí já foge um pouco do Supremo Tribunal Federal, é sobre a lei de falências. Mas é isso, quero te agradecer demais aí pela sua parceria, disponibilidade. A gente passa aí para você começar a apresentar e começar a falar aí o que você quiser. Oi, Felipe. Primeiro eu quero agradecer esse convite, né? Eu sempre fui uma admiradora do seu trabalho. A gente ainda tem muitas parcerias aí para levar à frente nas pesquisas, não só acadêmicas, mas também aí na aplicação prática do direito, né? Então eu fico super feliz em estar aqui conversar um pouquinho sobre a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em face aí dos direitos da mulher, principalmente por essas perspectivas trabalhistas relacionadas à gestação, à maternidade. É um tema não só que está em voga, né? Porque em voga é algo que é momentâneo e não é um tema momentâneo, é um tema que vai transpassar toda a nossa vida enquanto profissionais que trabalhamos com direito do trabalho, porque as mulheres estão cada vez mais fazendo parte do mercado. Nós também, muitas vezes, enfrentamos muitos desafios por conta aí, das questões de gênero, das diferenças de sexo. E aí a gente vai falar um pouquinho, né? Acho que é bater um papo, pedir para o pessoal se engajar também aqui, se quiser enviar algum comentário, alguma pergunta em cima desses pontos que eu e o professor Felipe selecionamos, vai ser muito bem-vindo, até porque o objetivo mesmo é começar a compreender essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente em relação à questão do trabalho da mulher, da gestante e das repercussões aí no salário maternidade, nesses períodos de afastamento. Felipe, eu posso começar naquele primeiro ponto, pensando em um ponto mais amplo, né? Em uma questão aí do trabalho da mulher propriamente dito, porque quando a gente foi selecionar, você viu que a maioria das decisões mais significativas, elas vão repousar sobre a questão do afastamento da mulher para a maternidade ou no momento em que a mulher engravida e precisa de uma proteção peculiar legal por conta das questões inerentes aí à gravidez ou até mesmo à lactação. E aí, quando eu pensei em começar por um tema mais amplo, é aquele que abrange aí o direito de todas as mulheres, sejam elas mãe ou não. Eu ainda não sou mãe, então ainda não vivi esse momento de maternidade, de afastamento do trabalho, mas posso te dizer que vejo amigas, colegas de trabalho enfrentando a maternidade, a gravidez, e realmente é um momento muito sensível na vida da mulher, principalmente depois que a gente assumiu uma função e que o trabalho ele assume um protagonismo na vida feminina, né? Mas voltando um pouquinho antes, a gente escolheu lá debater sobre o artigo 384 da CLT, que foi revogado pela reforma trabalhista, né? Mas nós temos um julgamento muito
muito histórico no STF. Eu lembro que, salvo engano, Felipe, me lembra de que época essa decisão? Eu acho que é de 2014. É por aí, 2014, 2015. Pronto, essa decisão, eu estava ali saindo da faculdade e eu lembro da grande polêmica porque o artigo foi considerado recepcionado pela Constituição, né? Então, as mulheres, antes de prestar jornada extraordinária, ou seja, antes de começar a entrar aí numa hora extra, no curso de uma jornada natural, elas precisariam ter um intervalo de repouso por no mínimo 15 minutos. E isso gerava uma grande celeuma, né? Porque é aquilo, se eu e o Felipe trabalhássemos no mesmo setor da empresa, eu, antes de começar a hora extra, precisava descansar 15 minutos e o Felipe não. E aí, Felipe, o que foi que levou o STF a considerar recepcionado esse artigo pela Constituição? Né? Porque em um modelo de trabalho atual, em que nós somos preparados sem haver muitas distinções entre sexo e gênero, chega a ser até um tanto, parece discriminatório, né? Porque o Felipe faria as 2 horas extras, digamos, que naquele dia fossem necessários, e iria embora 15 minutos antes que eu, que por ser mulher, precisava descansar pela norma do 384 da CLT 15 minutos antes de começar a hora extra. E aí, Felipe, o que você achou dessa decisão na época, agora, apesar de hoje ela não ser tão enfrentada por conta da revogação pela reforma de 2017, eu acredito que ela dá um pouco de uma ideia do cenário que é o julgamento de questões femininas, de questões inerentes ao sexo feminino aí perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, perfeita a sua colocação, né? E assim, fazendo até uma análise um pouco mais ampla, mais geral, o pessoal que acompanha aqui sabe que eu sou bastante crítico às decisões do Supremo, claro que dentro da questão acadêmica, né? A gente sempre tem que respeitar, sempre falo isso aqui, decisão judicial, mas a gente nota uma tendência no Supremo, em geral, uma tendência muito supressiva de direitos. Não sei se você concorda comigo. Então, a gente tem vários exemplos aqui. A terceirização, por exemplo, a redução do prazo de prescrição do fundo de garantia de 30 para 5 anos, a questão do negociado sobre legislado. Enfim, são várias questões que o Supremo tem adotado para o bem ou para o mal, tem adotado posições, digamos, que aparentemente são contrárias aos interesses, pelo menos imediatos, dos trabalhadores. É claro que isso vai dar muita discussão. Mas o fato em relação ao trabalho da mulher e da maternidade, o Supremo ele vai numa linha diferente. Isso eu pude perceber estudando bastante a jurisprudência do Supremo. Então, assim, na verdade, o Supremo, quando se trata de trabalho da mulher, o Supremo ele vai numa linha muito protetiva, até que é meio que na contramão do que ele próprio Supremo faz no geral. Né? E isso fica claríssimo nessa decisão do artigo 384, aquele intervalo de 15 minutos, como você muito bem falou, é um intervalo que é um intervalo não remunerado, né? Então, assim como o intervalo intra-jornada, o intervalo para refeição de 1 hora ou 30 minutos, enfim, é um intervalo que é não remunerado, e isso implicava, então, que a mulher saía mais tarde. Se a norma fosse observada pelo empregador, a mulher sairia mais tarde. Isso até faz a gente refletir um pouco, Brena, porque a gente sabe que o Brasil tem esse escalonamento de tribunais, Justiça do Trabalho, órgãos especializados. O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que não é um tribunal especializado em matéria trabalhista. Né? E aí, curiosamente, né, coincidentemente ou não, os temas trabalhistas que vão chegando ao Supremo, muitas vezes eles vão na contramão do que o TST vinha decidindo. Né? O tema do 384 é um tema também é um tema que sempre foi polêmico na Justiça do Trabalho, sempre houve decisões discrepantes com relação a esse tema, mas assim, aí os fundamentos que o Supremo dá, né? E eu aqui, até alguém falou aí, acho que foi a Amanda, que eu coloquei a camisa rosa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, e é verdade, né? Coloquei realmente, porque apoio a causa feminina, claro. Mas enfim, com relação à decisão do 384 da CLT, eu particularmente, eu esperava que o Supremo fosse em linha contrária. Eu particularmente, eu considerava esse dispositivo inconstitucional. E explico por quê. Porque o Supremo, quando analisou, ele colocou lá, os ministros colocaram, porque a diferenciação do trabalho da mulher, a diferenciação do regramento do trabalho da mulher, ele tem basicamente 3 pilares. Eles colocaram pilares históricos, né? A questão histórica de exclusão da mulher, a questão também biológica e a questão social, porque a mulher
ela tem muitas vezes uma dupla jornada, uma tripla jornada, ela tem uma sobrecarga em casa, né? Então é justamente esse argumento. Mas eu fico pensando, bom, se a mulher tem uma sobrecarga em casa, ela chegar 15 minutos depois, né? Será que isso vai ser bom para ela? E a questão do Será que fundamento essa biológico? sobrecarga não vai se tornar ainda mais sobrecarga, né? Exato, vai piorar a sobrecarga mais ainda, né? E a questão biológica, né? Porque a mulher tem que ter um intervalo entre a jornada normal e a jornada extraordinária. Mas você vê isso sem um fundamento científico, isso na ciência, na medicina, você não tem um consenso com relação a isso. Então, me parece que foi uma decisão meio fora da curva, né? Mas isso mostra muito fortemente, eu acho que você foi muito feliz de escolher essa para a gente começar, porque mostra a tendência do Supremo que aqui vai na contramão, né? O pessoal que me acompanha deve estar falando, o Felipe está maluco, porque o Felipe ele sempre vai criticando que o Supremo está restringindo, e quando o Supremo dá alguma coisa, ele também critica, né? Mas, enfim, aqui é uma questão também de isonomia. Mas qual a sua opinião? Eu acho que você concorda com Exato, isso. Felipe. Concordo demais. Inclusive, eu quis começar por esse tema, porque eu acho que ele abre espaço exatamente para a gente falar dessa postura desse órgão de cúpula do Poder Judiciário, que muitas vezes tem que enfrentar temas que não são do dia a dia, né? O tema trabalhista, quando ele aparece no Supremo, ele geralmente tem uma carga decisória um tanto distinta das cortes da Corte de Uniformização de Jurisprudência Trabalhista, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, é exatamente essa perspectiva que eu queria trazer aqui para a gente começar a falar de Supremo e Trabalho da Mulher. A Maria Rafaela, que é minha colega e sua colega, porque é juíza do trabalho aqui no TRT da 7ª Região, está dando Feliz Dia das Mulheres para você também. E aí, Felipe, eu vejo muito isso. E dentro desses fundamentos que você trouxe para a questão da recepção do 384, aí pela Constituição Federal de 88, no julgamento de 2014, tinha esse elemento da sobrecarga de trabalho e da menor resistência da mulher. E aí esse ponto de menor resistência da mulher, ele é muito sensível, porque agora na pandemia nós temos inúmeros dados que trazem o quê? Que demonstram que a mulher ela ainda recebeu uma sobrecarga maior de trabalho nesse período de distanciamento social. Eu vi aqui que a Daniele disse que o áudio do YouTube está ruim. Eu acho que se eu pegar o meu fonezinho que está aqui, ele vai melhorar. Daniele, me dá um feedback, tá bem? Então, Felipe, talvez se esse julgamento acontecesse no momento atual, a gente tivesse outras repercussões e muitas vezes até a manutenção da decisão do STF, porque essa sobrecarga, ela realmente, para aquelas mulheres que continuaram aí com os contratos de trabalho em vigor no curso da pandemia, ela ainda foi mais majorada. Mas aí eu acho que a gente já tem que tomar aí um rumo para análise de outros julgamentos mais aí voltados à questão da proteção da mulher, eminentemente no período de gravidez, para depois falar da maternidade, falar das decisões mais atuais, né? E aí eu vou trazer para você algumas decisões interessantes, que primeiro, a questão da estabilidade, garantia provisória de emprego, né? A gente não falaria na estabilidade porque ela tem um tempo oportuno para iniciar e finalizar, e do ADCT, falar um pouquinho do trabalho insalubre da mulher naquele 394A da CLT, que fala aí da possibilidade de um trabalho insalubre se fosse autorizado pelo médico, e como foi que o STF entendeu isso, e falar da remarcação do teste de aptidão física, que esse é um tema que eu tenho uma noticiazinha peculiar que vai ser muito interessante para mim e para você, porque tem a ver com a Faculdade de Direito da USP. Mas você quer começar a falar sobre o quê? Isso é importante. Não, maravilha. Só para fechar o tema, então, 384, assim, só lembrar o pessoal o seguinte: o Supremo declarou esse dispositivo 384 da CLT inconstitucional, depois vieram embargos de declaração, né? E aí o Supremo tornou sem efeito, né? Reconheceu a nulidade por uma questão processual de falta de intimação, mas o recurso ainda vai ser julgado, na verdade, no mérito. E as pessoas podem se perguntar: isso tem alguma importância, esse recurso, já que a reforma trabalhista revogou o dispositivo? E a importância é residual.
né, com relação àqueles casos anteriores à reforma, né? Isso aí realmente a gente vai ter. Mas fora isso, a gente acho que você colocou muito bem aí. E aí você quer já começar a falar da garantia provisória de emprego? Vamos falar um pouquinho de garantia provisória de emprego. Esse é um tema bem oportuno, Felipe. Eu tenho alguns casos, sou advogada aqui em Fortaleza, eu tenho, na verdade, um caso típico no escritório que envolve a aplicação do artigo 10 aí, inciso 2 do ADCT, e um debate super útil que certamente você vai trazer aí nas suas perspectivas no livro sobre a jurisprudência do Supremo, né, que é a questão da recusa ao retorno ao posto de trabalho quando acontece a despedida sem justa causa da mulher no curso da gestação, né? Porque o que ficou consolidado na jurisprudência do STF, lá na repercussão geral, é exatamente que basta que a gravidez tenha acontecido no curso do contrato de trabalho. Ou seja, anterior à despedida sem justa causa, a garantia provisória de emprego existe e precisa ser respeitada, ainda que não haja comunicação ao empregador. E eu concordo com essa decisão. Eu acredito que a comunicação do empregador, ela não deve ser um requisito objetivo para a existência da garantia provisória, porém, ela precisa ser compatível a uma cláusula geral prevista no nosso ordenamento jurídico, que é a da boa-fé objetiva. Eu sou muito sensível às demandas em que pode ser suscitada uma intenção de enriquecimento sem causa, que é a não justificativa de se ajuizar a reclamação trabalhista após o prazo de reintegração, né, após o curso da garantia provisória de emprego, sem uma justificativa plausível, e a recusa à reintegração, quando ela é recomendada, né? Então, eu queria te jogar essa bola para você falar um pouquinho sobre isso, me dizer o que você, como é que você tem agido aí, tanto como pesquisador do direito do trabalho, quanto como magistrado, qual é a sua perspectiva, tendo em vista que são casos muito comuns na justiça do trabalho. Sim, são casos muito comuns, Brena. E pelo que você colocou aí, a forma que você expôs, eu já percebi que eu concordo com a sua colocação no geral. Né? E isso até o pessoal até não gosta muito. Geralmente o pessoal gosta quando tem briga, né? Quando um está discordando do outro, tem aquela confusão. O pessoal Será que a gente não vai brigar aqui? Pois tinha que rolar uma briga aqui hoje. Vai decepcionar a audiência, Felipe. Pois vamos decepcionar nossos amigos e amigas aí. Mas voltando assim, com relação à questão da confirmação da gravidez, né? O texto da Constituição, a DCT, é o artigo 10(2)b, ele fala em confirmação da gravidez. Então, a gestante teria a estabilidade, ou a garantia provisória de emprego, desde a confirmação até 5 meses após o parto. E aí, a corrente vencida no Supremo, foi o ministro Marco Aurélio, eu me lembro, a corrente vencida falou o seguinte: olha, essa confirmação aí exigiria, então, uma comunicação ao empregador. Então, o empregador é que deveria ter sido comunicado, e a confirmação é para o empregador. Né? Mas essa tese foi, como você colocou bem, ela foi rejeitada, né? O pessoal que está vendo no YouTube também, se puder só dar o feedback se o som ficou melhor lá, a gente agradece também aqui. Não sei se a menina está aí ainda, né? A Daniele. Então, se tiver, a gente agradece. Mas é isso. E aí o Supremo colocou, então, de que forma? Olha, é um fato objetivo, aquela ideia de que a proteção, quer dizer, uma proteção muito mais ao nascituro, muito mais um caráter social do que um caráter individual, né? Agora, essa decisão do Supremo, decisão de repercussão geral, portanto obrigatória, vinculante, é uma decisão que não esclareceu alguns pontos. Eu estava conversando até hoje com o Renan, meu amigo que está aí, colega lá de São Paulo também, né? E a gente até divergiu, eu até queria te ouvir também sobre isso, Breno, o que você pensa? Porque o Supremo, na tese de repercussão geral, o Supremo colocou o seguinte: olha, então basta realmente a confirmação da gravidez, né? E que haja uma dispensa sem justa causa nesse meio tempo, entre a confirmação da gravidez e os 5 meses após o parto, para que a gestante tenha a garantia de emprego. A questão que se coloca é a seguinte: são os contratos, digamos, temporários, né, de forma genérica. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Tribunal Superior do Trabalho tem uma decisão de incidente de assunção de competência, de um IAC, também vinculativa para a Justiça do Trabalho, portanto, né, com relação àquela Lei 6.019, que era a Lei do Trabalho Temporário. Né? E aí, com relação a essa lei, o Tribunal Superior do Trabalho falou, né, definiu que não se aplicaria, né, que não se aplicaria a garantia provisória de emprego, porque seria incompatível.
Só que a gente tem aquele contrato de trabalho por prazo determinado, típico da CLT, né, que é o artigo 442, se não me engano, está por ali, 443, que prevê justamente o que, olha, contrato a prazo determinado, como um contrato de experiência, por exemplo, né? Seria um exemplo aí dessa situação. E o Tribunal Superior do Trabalho tem a súmula 244 ainda, na redação ainda vigente, que prevê que se aplicaria, assim, nesses casos de contratos por prazo determinado. Né? E aí eu pesquisei até hoje isso para ver se tinha alguma decisão mais recente, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Pelo que eu pude perceber, as turmas estão divididas. As turmas do TST estão divididas. Então, a gente encontra decisões da quarta turma do TST, por exemplo, dizendo que não há essa estabilidade, não há essa garantia provisória do emprego no caso da gestante no contrato a prazo determinado. Outras turmas, como a terceira turma, já falam o contrário. Eu imagino que isso vai acabar chegando na SDI para pacificação em algum momento, né? E eu queria te ouvir, qual a sua opinião, Breno? Você acha que contrato a prazo determinado tem ou não tem garantia provisória de emprego? Muito bem, Felipe. Esse é um tema um tanto difícil, né? Acho que você trouxe uma questão aqui bem sensível, mas interessante para o debate. Eminentemente, eu acho que, primeiro que a gente tem que pensar que tipo de trabalho a gente quer proteger para o século XXI, sabe? E aí eu trago uma reflexão um pouco antes da trabalhista. Vou até tirar o fone porque eu fico me escutando. Eu quero fazer uma reflexão um pouco antes da norma trabalhista propriamente dita. O objetivo do ADCT é proteger a gestante e o nascituro. E não eminentemente fixar algum tipo de política organizacional de trabalho. Então, eu vejo que dentro do contexto constitucional de direitos sociais, em que se garantiu a garantia provisória à gestante, se faz oportuna a proteção dessa garantia nos contratos a termo. Ainda que a gestante tenha ingressado nesse contrato já sabendo aí que ele seria por prazo determinado, que começaria em uma data e que finalizaria em outra. E essa perspectiva que eu estou te dando não é uma perspectiva analisando uma análise econômica do trabalho, uma estimulação do trabalho, estimular a alocação da mulher no mercado de trabalho, mas sim para a gente garantir esse patamar de direitos sociais que a Constituição Federal de 88 tentou proteger, né? Trouxe para a sede de proteção. Porque muitas vezes, e aí, Felipe, eu vou mais para a área do direito constitucional, quando eu ministro aulas de direito constitucional, eu sempre falo para os alunos que essa proteção, esse constitucionalismo social, trazido pela Constituição Federal de 88, ele tem um custo. E esse custo, ele tem que ser arcado não só pelo Estado, mas também pela sociedade. Então, no momento em que o Poder Constituinte pensou em uma proteção de direitos à pessoa que trabalha, que, para além de pensar no custo de trabalho e estimular a livre iniciativa, garantiu uma garantia provisória, garantiu o emprego por determinado período da vida da mulher, bem como tentando essa proteção integral da criança, né, eu vislumbro que a garantia provisória de emprego seria devida, sim, nos contratos a termo, tá? Mas sempre pensando também nessa questão da boa-fé objetiva. Se fica claro em uma demanda judicial que houve uma programação de uma gravidez no curso de um contrato de trabalho a termo, que a pessoa se preparou e houve uma mácula à boa-fé de alguma forma, aí poderia haver uma alteração, né? uma modificação de uma tendência jurisprudencial. Mas num caso comum em que a gravidez aconteceu no curso de um contrato a termo, mas que dentro dessa proteção de constitucionalismo social seria objeto da garantia provisória, eu vejo sim como devida a garantia nos contratos de trabalho por prazo determinado. Maravilha, muito bem fundamentada a sua opinião. O pessoal está debatendo, esse é um tema muito polêmico. Muito, né? E aqui
Aqui o colega Roberto Gava, que inclusive juiz aqui do Rio de Janeiro, um abraço para o Roberto, ele está falando que o TST, realmente, o TST entende que mesmo que haja renúncia ao emprego, mesmo que a empregada não queira retornar, ainda assim cabe indenização. E esse ponto que o Roberto colocou é justamente o ponto que eu estava querendo falar, que você até provocou, mas eu acabei não falando, que é justamente a questão da boa-fé, né? E eu, particularmente, eu tenho uma visão também um pouco contrária aqui à jurisprudência do TST nesse caso. Né? Porque é o seguinte, tudo bem, a proteção é objetiva, a proteção do nascituro e tudo mais. Só que a gente tem que pensar o seguinte, no caso de uma garantia de emprego da gestação e no caso do parto, essa gestante vai ser afastada, a gente sabe que ela vai ser afastada para receber salário maternidade, né? A Previdência Social ela paga por 120 dias. Então, grande parte do encargo ele fica sobre os ombros, digamos assim, da Previdência Social, da União, e não do empregador. O empregador pagaria só aquele quinto mês, digamos assim, que vai ficar pendente. O que acontece então, essa empregada, quando ela recusa, e mais um argumento importante antes é o seguinte, é perceber que o direito que a empregada tem é o direito de trabalhar, direito ao trabalho, e não o direito a receber indenização. Então, já aconteceu comigo algumas vezes, né? Claro que quando você pega uma ação em que o período estabilitário já se exauriu, né, quando o juiz toma contato, já seja porque a reclamante ajuizou depois, seja porque o processo teve alguma demora na citação, alguma coisa assim, né, mas quando você pega, ainda, por exemplo, em audiência, né, já aconteceu comigo, o período estabilitário em curso, a empregada tinha 3 meses pela frente ainda, ou tinha até mais, porque o bebê não tinha nascido, né? E aí o empregador coloca o trabalho à disposição, fala, pode retornar. E aí você pergunta, é claro que o juiz tem que ter muita sensibilidade nesse caso, né? Porque pode haver alguma situação de animosidade entre as partes, uma situação em que fica incompatível. A própria CLT ela coloca isso, né? E nesse caso a reintegração ela vai ser convertida realmente em perdas e danos. Mas em alguns casos, isso aconteceu comigo na minha prática já algumas vezes, você pergunta e a mulher em audiência ela responde que não tem nenhum problema, só que realmente não tem interesse em voltar a trabalhar. Né? E aí eu me pergunto, bom, tudo bem, a proteção é objetiva, mas eu acho que existe um critério de justiça também por trás disso. Não me parece justo, então, quer dizer, que ela está abrindo mão. Então eu considero isso como se fosse um pedido de demissão, quer dizer, então o que eu já fiz nesses casos, o que eu tenho feito é deferir uma indenização, a indenização no período estabilitário, até aquele momento, até o momento em que ficou caracterizado que ela recusou o retorno ao emprego. Né? Mas, claro, isso com muita cautela, com muito cuidado, isso não pode ser imposto. Né? E aí o nosso amigo Miziara entrou aí, um abração para o Miziara, todos os amigos que estão ouvindo aí. Mas esse é um tema muito polêmico, realmente. Enfim, eu acho que a gente abordou. Você quer falar mais sobre ele, Breno? Oi, Rafa, quero dar oi para o Rafa também, para a Rafaela que está aqui debatendo super, tô super animada, dá vontade de fazer Clubhouse, né? É... Colocar todo Vamos mundo para fazer, a gente pode debater. fazer um Vamos qualquer fazer, dia aí. eu já ia te falar, vamos levar para lá, eu vou mandar convite para a Rafa debater com a gente. Então, muito feliz os amigos estarem aqui. Felipe, eu adoro esse tema. Tá? Eu vejo que outro fundamento interessante, não sei se você já utilizou nas suas decisões, é a infração ao caráter sinalagmático do contrato de trabalho, né? Porque a gente tem aí obrigações equivalentes. E não usa a retomar um motivo fundamentado, sem um motivo plausível, né? Sem um motivo justo, a gente fere essa contrapartida do contrato de trabalho que é receber os salários. Eu tenho um caso concreto que eu atuo, que a gente, no momento em que recebeu a petição inicial, colocou uma petição nos autos, colocando o cargo da empregada, era um caso de doméstica, tá? Colocando o cargo da empregada à disposição para a retomada do trabalho, até porque quando ela foi demitida, ela juntou um exame de ultrassom de dias antes da percepção do TRCT, dos valores do TRCT que ela foi buscar na casa da empregadora. Então, assim, ela sabia que estava grávida, ela omitiu essa informação, ela ajuizou uma reclamação trabalhista e no curso da gravidez houve a notificação da reclamada e aí a petição já foi nos autos.
não obtivemos respostas. Em audiência, a reclamante afirmou que não desejava voltar e a magistrada, muito sensível, tal como vocês todos, juízes do trabalho, devem ser, tentou verificar se havia algum prejuízo, perguntou para a reclamante mais de uma vez: mas, senhora fulana, por que assim, tem algum motivo específico? Aí ela, não, mas por que você não deseja retomá-la? Por que não? E isso está em ata de audiência. Houve uma sentença de primeiro grau de improcedência, esse processo foi levado para o segundo grau de jurisdição, e em sede de turma, a decisão do relator era totalmente contrária à decisão de primeiro grau, concedendo a estabilidade provisória em sentido integral. Eu fiz sustentação oral. Oral, eu consegui vista de um outro magistrado, e aí esse processo ainda está em vistas, tá? Mas, assim, o que eu trouxe, o ponto sensível para essa demanda, além da quebra à boa-fé objetiva, como dever anexo de conduta, implícito aí no contrato de trabalho, um possível abuso de direito por conta do enriquecimento sem causa, apareceu essa infração ao caráter sinalagmático do contrato de trabalho, e aí você já deve conhecer que já temos alguns precedentes, eu acho que é nas sétima ou oitava turma do TST, a gente já tem uma formação de uns precedentes nesse sentido, para fins de não reconhecer a garantia provisória de emprego, é de reconhecer essa proteção que não é só do Estado, mas também dos particulares, mas que essa proteção ela não é irrestrita. Nem direito fundamental é absoluto, né? Nem o rol do artigo 5º é absoluto. Por que um direito social seria se ele viesse aí, por acaso, se ele vem a colidir com uma cláusula geral das relações obrigacionais, que é a boa-fé, que é a boa-fé objetiva, que fica aí muito clara também, que é um dever anexo de conduta também nos contratos de trabalho. Então, eu não só por atuar em demandas nesse sentido, mas um sentimento também que você falou aqui de justiça, tá? Que quando há esse rompimento no caráter sinalagmático sem um justo motivo, porque é diferente de haver um ambiente nocivo para a gestante, para o nascituro, ou uma impossibilidade de retorno por conta de uma gravidez de alto risco, mas sem justo motivo, realmente a gente precisa ressignificar a formação dessa jurisprudência. Perfeito, estou 100% de acordo, não vai ser nesse tema que a gente vai brigar. Então, vamos ver se a gente tem tempo para brigar em algo. Para brigar, pois é. A gente tinha combinado um tempinho aqui, já que você vai ter que conversar com o Volha, e eu estou animadíssima para escutá-los. Então, vamos selecionar algo para a gente brigar? Deixa eu tentar ver se é uma da gente brigar aqui. Mas falando em Volha, até o pessoal perguntou se vocês eram parentes, né? Se você era sobrinha da Volha. Eu falei, gente, até onde eu sei não, mas o Brasil é um país muito miscigenado, às vezes pode ter uma família em comum, né? Ela é sua tia, a avó é sua tia, uma coisa assim, não, né? Não. Quem dera se fosse. Sou uma admiradora, uma aluna de Volha, não só dos textos, mas também. das aulas. Ela é brilhante. Eu sou uma admiradora, assim, há anos, há décadas, eu digo melhor do trabalho dela. Então, super animada, e eu quero te deixar e conversar com ela. Não, mas a gente tem tempo ainda, tá tranquilo. Felipe, eu ia trazer em pauta, não sei se a gente pode ir para a questão da remarcação do teste físico, tá? Porque eu tenho um elementozinho... Tem uma informação quente aí, né? Que você falou. Uma informação quente, assim, demonstrando que essa é uma pauta absolutamente atual, né? Assim, falar de remarcação de teste de aptidão física é um tema que já está consolidado no Supremo Tribunal em uma tese. Se fala que pode, sim, é constitucional essa remarcação do exame físico, de aptidão física, ainda que não haja previsão no edital, se a mulher estiver grávida nesse momento. E aí, Felipe, se você quiser fazer mais uma consideração precisa sobre isso, eu vou te dar já para falar, assim, vou te devolver a palavra para você dissertar mais sobre a decisão do STF, mas eu queria trazer um dado de uma pesquisa
que foi publicada em 2019, tá? Ela aconteceu dentro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a qual nós estamos vinculados, e eu sou muito feliz de ser sua colega. Também. Depois eu vou te mandar essa pesquisa, mas é sobre interações de gêneros na sala de aula na Faculdade de Direito na USP. Então, demonstrando que existe um currículo oculto, tá? Aí vinculado ao sexo masculino dentro do curso de Direito na Universidade de São Paulo, e diversas conclusões foram tiradas e foi exigido não só da universidade, mas de quem a compõe, né? Daqueles que a compõem, políticas para mitigar essa demanda, essa distinção de gênero, em políticas para minimizar a discriminação, para aumentar a participação feminina dentro da sala de aula e eminentemente Mas para aumentar... desculpa te cortar, mas essa distinção era o quê? Em quantidade de professores, homens e mulheres, era o quê? Quantidade de professores, participação em sala de aula, até os exemplos que eram dados em sala de aula não permitiam com que as mulheres se sentissem incluídas nesse ambiente, tal como os homens teriam por conta da existência desse currículo masculino, entre aspas, oculto dentro do projeto pedagógico do curso de Direito. Tá? É uma pesquisa gigante, eu vou te mandar um livrinho sobre isso. E assim, no final, dentro de uma das conclusões, foi solicitada essas medidas que mitigam as distinções de gêneros. Por exemplo, o nosso departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social não tem nenhuma professora mulher. Né? Salvo engano, 87% dos professores da São Francisco são homens. Então, a gente tem uma distinção de gênero muito grande. E aí, uma das medidas adotadas depois dessa pesquisa foi a reserva, na verdade, foi o congelamento de vagas aí de professores na Faculdade de Direito quando houvesse alguma mulher grávida ou que tivesse acabado de ter um filho inscrita em um certame, para possibilitar que a mulher tivesse a mesma oportunidade das candidatas que não estivessem em período aí de licença à maternidade ou de gestação, terem a mesma oportunidade de se dedicar para aquele certame. E essa já é uma decisão dada pelo conselho da própria faculdade, ou seja, abrir uma vaga para professor titular, e aí se inscreveu uma mulher que está grávida ou que acabou de ter filho, essa vaga é segurada por um ano, tá? Para que se oportunize aí ela ter as mesmas condições de ingressar nessa vaga que os demais candidatos. E aí eu já vou te instigar também para você falar um pouquinho sobre adaptação razoável. Será que é razoável o poder público esperar por um ano, tá? Para fazer uma efetiva ocupação de um cargo público em prol da proteção à maternidade, proteção ao trabalho da mulher, igualdade de oportunidade, isonomia. E aí eu quero te voltar a bola para você falar da remarcação do teste e dar a sua opinião sobre essa decisão. Eu sei que um tanto assim, te provoquei no meio do jogo, né? Não, achei super interessante. Não, achei super interessante. Não conhecia, realmente, informação muito legal que você trouxe. E assim, a minha inclinação é concordar, eu concordo. Eu acho que a nossa Constituição, ela, quando trata do trabalho da mulher lá no artigo 7º, ela coloca uma proteção, quer dizer, através da criação de medidas, né? Então, assim, iniciativas, não só um tratamento formalmente igual, aquela ideia da isonomia formal. Vou tratar igualmente o homem e a mulher. Porque a gente sabe que, por mais que se busque a igualdade, quer dizer, o cenário, de fato, a realidade, não é igual, né? Então, o tratamento da mulher no mercado de trabalho, a gente sabe que é um tratamento inferiorizado em relação ao tratamento do homem, como não deveria ser. E a Constituição, ela impõe. Então, eu acho muito interessante que a USP trabalhe com essa ideia, e isso pode ser estendido. E essa ideia da USP, ela me parece que ela se harmoniza até com o que o próprio Supremo decidiu no teste de remarcação física. É muito parecido, né? Porque, na verdade, quer dizer, a decisão do Supremo, ela diz respeito ali a uma situação de teste físico, de esforço físico, né? E a mulher ficaria impossibilitada porque está ali grávida, no final da gestação, acabou de ter o neném, e aí não poderia fazer o esforço físico.
que o Supremo determinou nesse caso? Olha, então o concurso vai seguir normalmente, né? E essa mulher ela vai ter o direito de fazer aquele teste físico posteriormente, quando passar o período dela. E a vaga fica reservada. Mesma coisa que você falou com relação ao caso da USP. Aí alguém pode argumentar, mas no caso de docência, não existe o teste físico. E aí não vai estar incluído, portanto, naquela razão de decidir, na ratio decidendi da decisão do Supremo. Tudo bem, mas o fundamento aí, a gente sabe que uma prova para docência numa universidade pública, ainda mais do que Lattes da USP, é uma prova que vai exigir um grau de dedicação. Eu não sei se eles têm que fazer, eu acho que têm que fazer, defender uma tese também, geralmente é assim, né? Defender uma tese, enfim, exige uma dedicação muito grande. E a gente sabe que a mulher que tá tendo filho, ou acabou de ter o filho, ela não vai ter condições. Isso me remete a uma outra coisa, né, que está muito presente na decisão do Supremo. A gente não vai ter tempo, infelizmente, aqui para falar o restante, as outras decisões do Supremo, mas o Supremo ele raciocina também com aquela ideia da teoria do impacto desproporcional, né, que é uma teoria que vem dos Estados Unidos e tal. E essa teoria fala que, olha, o impacto desproporcional ele vai acontecer quando formalmente você trata as pessoas iguais. Como eu falei aqui, a isonomia formal. Vou tratar igual, a regra é mesmo para homem e para mulher. O edital prevê, olha, o teste físico do concurso público vai ser no dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, e não pode ser adiado para nenhum candidato por motivo de saúde. Né? Então, é uma regra isonômica. Só que, quando eu aplico uma regra como essa, de forma igual, sem uma diferenciação para situações que são diferentes, isso vai causar um impacto desproporcional. Isso vai acabar causando uma discriminação indireta, então, no trabalho da mulher. É isso que acontece. Por quê? Porque a mulher, então, ela formalmente ela tem a possibilidade de fazer, mas na prática ela não vai conseguir fazer aquele teste físico. Então, a meu ver, isso vale tanto no teste físico e vale também no caso de docência universitária, que exige, né? Então, eu acho que é uma decisão muito boa. Eu acho que a USP andou muito bem quando ela faz isso. Como eu falei, não basta tratar formalmente da mesma forma, tem que tratar realmente, tem que criar incentivos para que o mercado de trabalho da mulher ele possa crescer, que a mulher... Existe um desnível salarial muito grande. Eu pesquisei isso para o livro, eu não tenho agora o percentual exato aqui, mas o que eu pude ver com dados do IBGE é o seguinte, a renda da mulher é cerca de 70%, mais ou menos, da renda do homem, né? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, em primeiro lugar, que as mulheres não estão em funções mais bem remuneradas, né, ou melhor remuneradas, as mulheres não estão, quer dizer, então funções de gerência, de chefia, que são mais bem pagas, as mulheres não estão nessas funções. E, além disso, a própria discriminação direta, mesmo que a função, às vezes, é a mesma, mas a mulher recebe menos, né? Então, isso tem que ser combatido, certamente. E medidas positivas como essa, que vão fortalecer, que vão estimular, elas são, a meu ver, totalmente compatíveis com a Constituição. O que você acha? Perfeito, perfeito. Mais uma vez, não brigamos, não foi dessa vez. A gente não consegue ir de encontro, a gente está indo sempre ao encontro. Mas, Felipe, eu acho que o chamado é realmente a essa sensibilidade. Os casos exigem uma sensibilidade para o papel da mulher, né, no mercado de trabalho, porque o que eu vejo é que a mulher não alcançou algo que foi permitido para ela. O mercado foi aberto às mulheres. Não, ela alcançou com as próprias forças, foi lá, lutou, se qualificou, e esteve trabalhando junto com os homens em grandes projetos, e aí começou a ocupar esses espaços. Hoje a maioria das advogadas são do sexo feminino, eu acredito que a maioria das juízas do trabalho também, eu já tinha visto um dado desse. No Rio de Janeiro, né? São. Exato, então a gente precisa entender que a vida da mulher tem perspectivas e tem momentos distintos dos homens que ela precisa ser tratada de uma forma diferente. E que esse tratamento é que não pode desestimular a abertura do mercado de trabalho à mulher. Então, por que todas essas temáticas são tão sensíveis?
porque é algo que é íncito à nossa sociedade. Esse problema não, esses fatos não vão acabar aqui com a live, ou com a gente, ou com os nossos filhos, né? Eles vão ser inerentes à vida, à alocação das nossas netas, das nossas alunas, de toda uma descendência, e que a gente precisa proteger esse lugar de fala que foi tão arduamente batalhado para ser conquistado. Então, eu fico muito contente em ver essa evolução na jurisprudência do Supremo, ou pelo menos essa manutenção de um papel protetivo. É claro, com suas ressalvas, né? A gente sempre tem uma ressalva a um julgamento, a uma decisão aqui oportunamente, mas eu vejo sim, eu sinto que o Supremo Tribunal vem exercendo de forma efetiva o seu papel político e transformador da sociedade, né? Que é bastante importante. Maravilha. Olha, Brena, a Vólia está me chamando aqui já. Ela tá chamando Felipe, vai ter outra daqui. E você sabe que eu lhe deixei que eu disse que eu ia deixar com 20 minutos, né? Não, que a gente ia até 18h40. Não, mas foi ótimo. Isso é sinal que o papo foi bom, né? O papo, quando é bom, passa rápido, a gente nem sente. Então, assim, gente, foi um prazerzão. Bora, tá preocupada lá, tá querendo falar comigo. Vou lhe deixar, mas olha, já animadíssima para a gente conversar novamente. Com certeza. Eu amei o convite, eu acho que a gente pode debater muito mais sobre o assunto. Vamos lá para o Clubhouse falar com o Rafa. Vamos chamar o Miziara, chamar a Bora, chamar uma pessoa para fazer um Clubhouse lá. Vamos, todos mas olha, juntos. Oi? Todos juntos lá. Todo mundo junto, bater um papo lá no Clubhouse. Olha, Brena, quero te agradecer muito aí pela sua disponibilidade. O pessoal elogiou pra caramba aí. Eu que agradeço. Falou maravilhosa, Deus, eu não sei o quê. Eu também repito todos os elogios aí. Parabéns pelo seu brilhantismo, pela sua exposição. Foi um prazer. A gente nunca tinha conversado pessoalmente, entre aspas, né? Porque a gente está aí a mais de 1.000 quilômetros de distância um do outro. Mas um grande prazer, te agradeço muito. E quero também aí, em nome de todas as mulheres aí, desejar o Feliz Dia da Mulher aí, dia 8 de março. Obrigada. Né, você representando aí o sexo feminino. E é isso, gente. Então fica o convite para assistir com a professora Vólia, que daqui a 10 minutinhos, 7 horas, a gente entra. Eu estou lá, já sou. Você está convidadíssimo, isso que eu ia falar. Já estou lá. Assista. Beijo, querido. Tá a bom? gente se encontra. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Até mais.